bem-vindos ao nosso podcast Papo Aberto Mulher. E gostaríamos de iniciar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, colaboradores também. Então, nós temos o nosso patrocinador Unidade Kumon de São Vicente e também gostaríamos de agradecer ao Germinar, esse projeto lindíssimo, no qual a terapeuta Lívia dá encaminhamento. Gente, eu gostaria de dizer para vocês também que a nossa make, a nossa produção e o nosso cabelo foram feitos pelo David Santos e pelo Johnny Rodrigues do salão Johnny Rodrigues. Então também gostaríamos de agradecer a essa colaboração, tá bom? E Lívia, apresenta as nossas queridas convidadas de hoje. Hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui bem diferente, né? Com a doutora Carla e com a Márcia Karfer. Acertei? Acertei? É isso. E a gente vai até começar diferente. Normalmente a gente apresenta, a gente passa o que vocês são no momento, né? Porque tudo passa, inclusive que nós somos como profissionais, né? Então, no momento, eu quero que vocês se apresentem pra gente começar de uma forma bem diferente. Porque aqui a gente vai falar de empreendedorismo, provavelmente, vai falar sobre mulheres, as dificuldades, os desafios. A gente vai falar de autista, provavelmente, porque o Instituto Karfer, né, é sobre isso. E é um assunto que eu particularmente, você nem sabe, mas eu estudo pra caramba e amo, então a gente vai falar. E vai chegar naquela questão emocional, aquela coisa quentinha. Então, bora começar? Então vamos. Carla, então, ou melhor, desculpa, para mim é Carla, mas é doutora Carla. Vamos abordar, né? A questão da formalidade. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, né, na pessoa da Lívia. E eu sou advogada, trabalho num órgão público aqui no Litoral Sul e sou vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São Vicente. Olha. Então, eu trabalho com proteção de dados, segurança da informação, um assunto aí que está bem em voga e que eu estou estudando há algum tempo e, enfim, é um prazer aqui colaborar ainda mais também com a Márcia, terapeuta, questões humanas. Ai, que legal. Excelente. E aí, Márcia tem cara de Marcinha, né? Mas eu gosto Márcia. Marcia, tô no mais 50. Não, é porque você tem uma cara super poderosa, assim, uma fisionomia super poderosa. Só que a sua alma é acolhedora. É, amor. Você trabalha com autista, pô. Dá pra ser diferente, né? Bem, eu me chamo Márcia Karfer. Hoje eu atuo como terapeuta comportamental ABA. Então, preciso deixar claro que é a ABA, né? Uma ciência voltada especificamente para o desenvolvimento de habilidades e o manejo comportamental de autistas. E sou funcionária pública também, né, do Estado. Atualmente eu ocupo um cargo de posição, digamos assim, né, que é de coordenação técnica. E também sou professora, então sou docente. Que legal. Hoje administro um consultório voltado também ao processo de desenvolvimento de habilidades, né, de autistas, onde a gente começa os processos com bebês, com idade inicial de 18 meses. Puxa. Então, eu já atendo bebês, crianças, adolescentes, alguns adultos. E estou à frente, junto com a doutora Mari, né, no instituto, que nós... Com a Mari e com a Carla. Com a Mari. Com a Mari. Ah, tá. A Mari, hoje, ela é a nossa tesoureira, né, o Instituto Pertencer, que trabalha especificamente com múltiplas deficiências, por isso que a gente fala da questão humana, né, múltiplas deficiências. Então, embora a gente trabalhe hoje com autistas, né, em que a gente faz a preparação para o mercado de trabalho, que nos rendeu alguns reconhecimentos também públicos, né, inclusive um ano agora do título de cidadã vicentina, por conta também desse trabalho já reconhecido. Que orgulho, que bonito. Na Baixada, digamos assim. A Mari é uma das... é o braço, né, ela é a questão razão e eu sou a emoção. E é isso, então assim, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu nunca penso em falar sobre mim, eu penso em falar sobre eles através de mim. Sim. Né? Porque é uma voz, muitas vezes calada, a gente começou a falar das mães, Sim. né? E aí a gente trabalha com sofrimento, né? E como é que se administra trabalhar o sofrimento? Então, o sofrimento de mães que de verdade não sabem a quem recorrer, de que forma recorrer. Hoje a OAB de São Vicente, não sei se eu teria permissão de falar, mas hoje a OAB de São Vicente tem algumas comissões, né? Entre essas comissões, a comissão do direito da criança e adolescente, a comissão
do direito do deficiente, os direitos humanos, e aí todos eles acho que construindo, né, projetos em que a justiça seja uma justiça mais humanizada. Tá. Então, não puxando sardinha, né, para a família Kliman, mas já desde a época, né, do Dr. Kliman, hoje a OAB, né, com a doutora Grazi à frente, mas já falava e já abordava as questões humanas, né, dentro do direito. E a Mari, a minha irmã, eu sou suspeita de dizer assim, né, Eu também sou. é uma pessoa que fala muito da justiça humanizada, Tá. né? Sim. Então, uma justiça que de verdade ela seja Eu vou- igualitária a todos, seja acessível a todos, mas de uma maneira mais humana. Entendi. Então, eu sou muito fã das comissões, né, dos eventos que acontecem dentro da OAB. Inclusive, hoje, ela não vai estar aqui por conta de um evento que está acontecendo Acontecendo dentro lá. da OAB, voltado ao Maio Laranja, né? Isso é um ponto que eu acho que é muito incrível falar da Mari. Ela faz a tradução de surdo e mudo, então ela representa Ah. na audiência isso. Quando ela me falou, eu assim, primeira coisa, eu falei Você abre a incrível, boca, assim. porque assim, o direito ele é muito racional, elitizado, os juízes, É né, verdade. É. são É verdade. todos Bacana ouvir isso. O inacessíveis. direito é elitizado, porque é. Não é. Porque é. Eu tenho uma história de direito, porque eu fui concursada, e eu sou concursada, estudei para magistratura, então eu tenho muitos amigos lá. E quem pode estar lá é quem tem grana, é quem pode parar de trabalhar. Eu pude fazer isso, eu tive com as pessoas que tinham títulos de doutores e tal, e eles não têm a mesma Uma situação vida. privilegiada, podemos dizer assim, Isso. né? Então, assim, essa voz que a Mari traz e que é simples e que dá atenção e que eu Dá também, voz pra outras dentro pessoas, de algum né? momento na minha profissão eu fiz, previdenciário e tal, precisa de uma coletividade, porque nós sozinhas, nós somos engolidas. Sem dúvida. E com um grupo, a gente começa a A dar ter força a essa justiça É. humanizada. Exato. Então vamos começar aí, eu acho, Sim, Nicole. com certeza. O que, assim, de uma forma bem, porque a gente tem. Agora o papo já vai render 2 horas de programa, mas não pode. Não liberou. Não pode, viu? então- Não te libera. Então vamos. Fazer um outro programa. Com certeza. Então vamos tentar, assim, resumir, porque como a justiça é elitizada, talvez algumas pessoas que estejam aqui ouvindo não entendam o que é a justiça humanizada. Sim. Vamos colocar isso de uma forma bem assim. Clara, né? Para as pessoas Clara, exato. É isso. O que é uma justiça humanizada? Eu vou pegar sua fala e vou começar assim. A Mari, quando ela A gente tinha que ter colocado ela a foto trouxe da uma Mari frase aqui. assim, é verdade. O celular ficou lá, mas quando ela trouxe a fala, Márcia, a gente acaba aqui trabalhando com pessoas que ninguém quer, ela quis dizer assim, nós temos uma irmã, que é uma irmã mais velha que nós, que vai fazer 50 anos agora, dia 31, e a Paula, ela é deficiente auditiva. Ah, Você tá. aceitar? A Paula é deficiente auditiva, ela não nasceu com a deficiência, ela adquiriu essa deficiência, né, com 2 aninhos de idade, por conta do sarampo. E nós crescemos com o sofrimento da minha mãe. Sendo alguém analfabeta, sendo uma doméstica sem estudo, né, com os enfrentamentos que uma mãe atípica encontra, Sim. né, e já com todas essas coisinhas. E isso, imagina quantos anos atrás, né? Há 50 anos Que é especificamente, outra realidade. né? Mais doído. É. Muito menos informação. Então a Mari é a caçula de 5 filhos. E aí ao longo da vida, da acadêmica e tal, depois de já formada, através da minha irmã, ela pegou o primeiro processo, acredito que trabalhista, dentro das deficiências. E aí calhou de ser minha irmã. E aí ela foi buscar isso, esse aperfeiçoamento, né, dentro dos sinais, né, da língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, embora minha irmã tenha sido preparada para esse mundo, né, através da alfabetização, ela é alguém alfabetizada, ela sabe fazer leitura labial, ela fala, ela se comunica com nós através da língua de sinais, a Mari foi estudar. E aí, de um cliente, virou muitos Imagina. clientes com deficiência. Porque é um nicho completamente fechado e com Muitos. poucos profissionais para conseguir atender. Ou contados esses Se é profissionais. que tem, né? Nunca. Eu não ouvi falar, 5 realmente. anos, eu também tenho 50 anos. Eu nunca Só a Mari. conheci, só a Mari. Só a Mari. A Mari E, faz. e assim, como eu conheci a Mari? No Sebrae Empreendedor.
do aula do Sebrae. Isso, a gente foi porque teve um curso de advogado empreendedor e foram poucos advogados. E eu e a Mari, a gente já se identificou. Sim. Foi inclusive ali que eu comecei a estudar produção de dados e aí a gente se identificou, porque eu também estudava para trabalhista, para magistratura do trabalho. E que parece uma justiça mais acessível porque é do trabalhador, Sim. mas não é, porque é uma justiça, embora os juízes lutem muito inclusive essa semana eles fizeram uma manifestação, pela manutenção dessa desigualdade, mas assim, acaba que, e assim, é a origem da Mari, né? Sim. Por que ela foi para isso? Ela porque tem uma origem dentro disso, né? O capital sempre fala mais alto e ela tá sempre defendendo. Então, assim, imagina ela assim. Então, isso é humanismo. Né? Isso faz toda a diferença. Com um surdo e mudo. Quer dizer, eu imaginei isso. E como um juiz encara isso? Porque o juiz está ali e ele é o Estado representado e ele às vezes não tem paciência. É Por verdade. uma série de questões, que aí teria que ser um programa. Mas assim, ela lutadora. Então a gente pode dizer que A dor que ela vivenciou, né? Ela sabe o que é a dor na raiz, ela viu a mãe, ela viu a irmã, ela viu a situação na raiz. E a partir daí, isso seria uma justiça humanitária. Você defende, eu não vou usar a palavra defender, né? Humanizada é assim, quando a gente fala de emoções, você é bem isso, né? Você trabalha com isso, mas assim, quando a gente fala de externar emoções... Eu tô perguntando de novo só para ficar bem claro para as pessoas entenderem. Quando você fala de uma justiça humanizada, no caso da doutora Mari, a gente cresceu com minha mãe falando assim, pelo menos pra mim, que tem idade, diferença de 2 aninhos só da Paula. Ela vai em tal lugar, mas você vai junto. Então eu acompanhava. E ela falava assim, você é a voz da sua irmã. Você é o ouvido da sua irmã. Então você tem que defender ela, minha mãe falava. Então já desde pequenininha eu já trazia isso. Essa crença. Eu precisava ser mais humana do que os humanos que atacavam minha irmã. Sim, então, quando alguém falava, sei lá, alguma coisa atravessada pra ela, eu era defesa. Quando alguém falava algo que eu ouvia, eu era defesa. E a Mari não foi diferente. Então hoje, dentro da justiça, ela é a voz de um povo dos que indefesos. é calado. Entendi. Entendeu? Ok. E aí, como é que você vai expressar isso? Além da tradução, que a tradução propriamente dita na língua de sinais, você precisa respeitar o sentimento, o que o outro está trazendo ali. Porque ele já foi calado, no caso dos deficientes auditivos. Mas quando você vive isso, quando você vive esse processo no teu sangue, na tua casa, no teu meio. Porque a primeira pergunta que eu faço é, você tem algum deficiente na família? Aí a pessoa fala, eu tenho. Mas você tem convive? Ou convive? É diferente. É diferente. Então a gente sempre conviveu com a indignação da minha mãe, e um advogado sempre vai ser indignado com a injustiça. Então a Mari, desde pequenininha, eu conheço ela praticando a justiça, desde grêmios escolares. E ela, hoje, no direito, ela é a voz daquele que é calado, né? Eu falo das deficiências. Hoje o Instituto tem tudo. Então, a gente tem deficiência visual, auditiva, a gente tem esquizofrenia, a gente tem paralisia cerebral, a gente tem... Tudo lá no Instituto Carper. Deficiência, né? E aí ela foi estudar. Então, em alguns casos, assim, eu acompanho quando ela faz a designação... Porque eles também têm direitos trabalhistas, direitos civis, eles têm vários direitos. E quando fala a representação do advogado, então o advogado ele precisa investir essa emoção. A emoção. A Márcia está falando, para que o juiz entenda, através da linguagem que é o juridiquês, porque temos normas, temos regras, como atingir... O que está por trás. A empatia, né? Ele está por trás da fala bonitinha, o juridiquês. O que está por trás do juridiquês? Existe uma dor. Porque o que as pessoas pensam? Que o juiz, ele vai, em todos os momentos, ele vai olhar para você, não, a gente escreve, é papel, é o processo, frio. Isso, então como é que eu vai externalizar isso pra falar sobre uma justiça humanizada se eu não sinto na pele? Se o advogado não sabe o que é uma esquizofrenia, né? Eu tive uma cliente esquizofrênica. Porque o juiz também não tem obrigação de saber. É óbvio que ele vai procurar saber, mas ele não... Isso, e sai da técnica. E
não tem vergonha e fala, não, eu tô aqui, além de advogada, eu sou Sim, humano. tô representando Isso, a voz dessa pessoa. consegue. O Nessa juiz que tem a mesma sensibilidade, Ele vai existem, conseguir te enxergar. ele vai olhar aquele escrito e ele vai pensar dentro do gabinete dele e ele vai tentar. Dentro do que ele pode. Só que se você enxergar o juiz só como juiz do juridiquês, você então, não vai como se tem esforçar, pessoas né? que Tem são o advogados que é não o têm frieza do humanidade, juiz, não o juiz humaniza. também. E aí perde a oportunidade E você de sabe que trazer uma lei justa. Exatamente. me corrijam se eu estiver errada aqui nesse pensamento que eu tive agora, mas só através dessa justiça, vamos chamar de humanizada, né? É humanizada, mas esse olhar que esse juiz vai ter diferenciado, um olhar humano, a gente vai corrigir injustiças na área médica, nas áreas educacionais, nas áreas de promoção social. Então, a responsabilidade da justiça em promover esses direitos todos, porque é negar... Gente, é inclusão. Me desculpa, mas não funciona bem dessa forma. Não é bem assim. Então, toda essa parte que eu falei, social, educação, saúde, é muito negligenciado. Então, quem que tem que corrigir isso? Quem que tem que ir lá e falar, cara, você tem que aceitar esse aluno e você tem que colocar no EAT. Um profissional de apoio ali, né? É a justiça. Então, Mas tudo começa ali, né? Essa causa nem vai pro judiciário. Porque Que essa bacana. mãe, ela nem conhece Ela não tem a conhecimento Márcia, então por isso que o projeto é importante. Aí a Márcia não sabe o que está acontecendo, não passa para um jurídico e não chega na Não tem justiça. ideia Entendi. nem dos direitos Várias dela que isso vai valer a situações pena. não estão lá. Várias situações não estão nem numa audiência pública. Sim. Né? Então, por exemplo, por isso o grupo, por isso o instituto, a importância de pessoas sérias que estudam e que tenha essa diversidade de técnica. Sim, sim. Então tem a psicóloga, a terapeuta, E sabe o que é mais legal? O advogado. A Carla não tem nada a ver com o instituto, tem? Não, mas agora tem. Mas ela tá falando. Olha a propriedade. Não, mas agora tem. Nossa, ela já tá lá. Vamos conversar depois. Por que você fala? Era da Márcia. É muito engraçado. Quando a gente se Conexão apropria é tudo, né, gente? Não é Conexão é tudo, né? E tipo assim, eu sou apaixonada pela Maristela. Porque é do bem, a gente quer se apropriar do que é do bem. Da Márcia por causa da Maristela. E ela nem me fala muito do instituto, mas eu fui olhar e fui. Então, assim, eu sei que já teve título e tal, e eu tô no poder público, então eu sei da importância disso, de um trabalho assim, que não existe. Então a gente sabe que tá dentro do poder público, que não tem, e que às vezes está na mão do político. Exatamente. E que não tem esse conhecimento técnico, que não para escutar. Então ela também tem que gritar. Sim. Para dizer, não é assim, tem que mudar isso aqui, a lei não é assim. Sim. Então fica tudo ineficiente. Então não é só o Estado juiz que é ineficiente. Sim. É desde a ponta, né? Sim. Márcia, conta pra gente. Vocês falando e tem várias. Flashes, né? Sabe o que eu tô pensando aqui? Alguma. Se você descreveu o que você oferece lá no seu instituto, né? Você já descreveu, mas se tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? E principalmente, o que mais você vê ali, já que a gente está falando de justiça, que é injusto? Vamos falar. Eu vou começar. Vai se emocionar? Faz parte. Já está. É. Indignada. Então, a Mari na indignação do lado jurídico, da justiça, eu na indignação dos contextos, dos prejuízos, eu vou trazer isso, esses prejuízos emocionais que a desigualdade para um determinado público, que a gente já chama de vulnerável, porque você ser deficiente, ou estar, ou ficar, e sendo mulher, porque a minha irmã entra várias coisas, né, na vulnerabilidade. Minha irmã, além de ser deficiente auditiva, é uma mulher deficiente. E nessa classificação, ela já está um passo atrás. Sim. Então, quando você encontra Um ou dois. alguns passos É, atrás, vamos. né? Quando você encontra profissionais que tenham a expertise técnica, que é o seu caso, o caso da Mari, né? Quais profissionais que têm expertise técnica, mas que dentro disso tem um propósito e uma causa em que ele
enxerga e que ele entende que a vida dele, através das técnicas dele, vai possibilitar, essa palavra, possibilitar uma mudança significativa na vida de alguém, isso sim faz a diferença. Então não adianta você só ser técnico, você ter certificado, você ter diploma. Era o que a gente estava falando ali, né? Mais ou menos isso antes, né? Se tudo isso não valer de um sentimento. É o sentimento que move as coisas. Ou ele negativo, ou ele positivo, mas são sentimentos que movem as coisas. Então, ouvir minha mãe desde pequena falar: vocês são a voz da sua irmã, vocês são os ouvidos dela, vocês precisam defender a sua irmã. Porque ela nunca usou o termo porque ela é indefesa ou porque ela é incapaz. Mas a deficiência já torna ela alguém invisível. Sim. Invisível, eu não estou errada, né? Sim. Em um mundo que hoje você precisa, a gente vai falar dos direitos, talvez dos direitos que eles estão no papel e que de verdade você vai precisar de alguém que fale assim: olha, mas eu tenho vários processos, mas esse aqui eu preciso olhar, eu preciso ter um olhar diferente para isso. Porque você não está falando de alguém que tenha deficiência agora, é de alguém que tem isso permanente. É ao longo da vida dela. E por trás dessa deficiência, essa pessoa tem um coração, ela é um humano, ela tem um comportamento já. Eu trago isso pela Paula, porque quando... Quem é a Paula? A Paula é minha irmã, que é essa... Desculpa. É que você falou a Paula, e só pra deixar bem claro, assim, a Mari, ela é tua, a gente pode falar sócia? Ela é irmã caçula, doutora, sim. que hoje representa também o Instituto. Representa o Instituto também junto com você, tá? E tá na direção, né, na alta direção da OAB de São Vicente, levando tudo junto com ela. É que como a gente tá trazendo muito a Mari, pra ficar bem claro, né, que ela tá, você e ela. Representada. Uma única carne, assim. Tá aí, exatamente, ela tá sendo representada. E o quanto é importante a gente entender que, além de tudo aquilo que a gente busca, né, na questão intelectual, o que é que você vai fazer com essa questão intelectual? Porque tudo é transitório também, né? Então a gente buscou uma profissão, acho que dentro daquilo que a gente viu como valor, as nossas competências, né, que talvez se encaixasse dentro daquilo que a gente faz, exerce hoje, mas nada disso teria sentido e valor se de verdade a gente não sentisse. Então as pessoas sentem. Então quando a Mari traz essa tradução ali na justiça, ela também quer externar a quem está ali, que esta pessoa com deficiência, ela tem sentimento, ela tem emoção, e por trás dela tem vários contextos. Porque ao deficiente, ele já nasce com, eu vou falar com estigma. Com estigma. Que ele está a passos atrás. Que talvez vai demorar ele a alcançar, e tem uns que nunca alcançam. Ele tá ali. E a questão do prejuízo que você falou, é assim que me veio, e aí me veio uma situação de vida agora. Eu conheci uma moça que está fazendo algumas coisas para mim, e o filho dela tem uma doença rara. Dentre elas, também tem um autismo. Ele é naninho, tem nanismo. Tem uma diabetes altíssima e tal, e ela é sozinha. E tá no espectro. E tal, e ela é costureira, né? E ela sabe que eu sou advogada, e aí ela é representada pela Defensoria Pública. E a Defensoria Pública é um órgão que representa quando você não tem a condição de... Exatamente. Ter uma e aí a não eficácia da justiça. Ela precisava da insulina, uma insulina específica, e ele não tem a insulina específica há 2 meses. E ele tá piorando. E a Defensoria Pública não conseguiu. Porque a justiça deu a liminar, mas o executivo não cumpriu. E a defensora, ela não pode sair do gabinete dela, porque ela não é uma advogada particular, ela tem vários necessitados. Então ela fez o trabalho dela. Num domingo, quando ela sabe que eu sou advogada, Carla, tá acontecendo isso, isso e isso. Você pode ver para mim? Eu falei, eu posso ver, mas eu não posso te representar, porque senão você perde essa sua possibilidade da defensoria. Mas se você tem essa... Você pode ver como uma ajuda, né, Carla? Acho que até pelo seu cargo lá, né? Não... Isso, esse ouvido com a defensora, você fala que você tem uma amiga que é advogada, que ela falou intuitivamente. Será que se o juiz vê que esse meu filho é desse jeito, ele não cresce... Eu falei, não, mas eu vou com você lá no gabinete. Que aí que tá, né? Eles não veem, é o tal do papel, tá chegando no papel.
falei, eu vou com você, mas precisa pedir autorização para a defensora, dizer, olha, tem um advogado que vai comigo, independente de qualquer coisa, mas ele te prejudica o teu trabalho. Aí fui ver o processo. Ela não tinha a leitura do processo. Na verdade, o juiz já tinha dado. O que ela estava pedindo era a conversão disso em valores, dinheiro, para ela poder comprar e depois ela prestar contas, porque o Estado não fez. Então esse juiz fez o que tinha que fazer. E fez até mais. Sim. E aí eu expliquei para ela, mas como é que eu vou prestar contas? Porque aí a dificuldade do advogado que não tem essa acessibilidade e que às vezes não tem paciência, ou que está em outro caso milionário. Quando é e que não defensoria vai, pública, não tem entendeu? esse contato que nem quando é com um advogado particular, né? O Isso. cliente, ele não E consegue aí, ter o contato direito. Só para Não fechar, tem. porque aí eu tenho que falar, não é todo mundo que tem acesso à justiça. Por isso que a gente tem que reverenciar a Mari e alguns advogados, entende? Que eu não me enquadro, entende? Porque eu não tô na linha de frente, eu sou mais fechada, mas a Mari ela tá ali. E ela tá representando a OAB e eu tô indo, assim, até por conta dela. Porque as pessoas não conseguem entender o que acontece, a linguagem não consegue. E às vezes o advogado diz, não, é assim. E não precisa explicar, porque aquela pessoa vai ganhar aquele dinheiro que é essa moça, e ela vai ter que comprar a insulina. Então ela não sabe se ela tem que comprovar isso para trás ou para frente, como é que ela vai tratar aquele dinheiro, porque é um dinheiro do Estado. Então, você Tá tem ali, que parar. o direito dela tá ali, tá no papel, Isso. teria dado tudo certo se ela tivesse conseguido entender, se alguém tivesse tido o carinho que você teve de chegar e falar assim, olha, é E isso você que vê, a você tá- justiça fez o papel dela fez. grandemente. Eu nem sei o nome do juiz, mas assim... Só não tem essa questão do humanizado, da proximidade, né? Do cuidado, humanizado. Então, assim, a Falta gente isso. tem luz no fim do túnel. O judiciário está tentando entrar nessa linguagem da justiça, mas precisa de pessoa. A comunicação é muito importante. Sim. Nós precisamos trazer essa comunicação entre as E aí, áreas, eu vou né? colocar um outro ponto, já vou trazer um outro ponto. Isso que a gente está falando é da comunicação. Consequentemente, a gente vai até gravar um podcast sobre isso, né, daqui a pouco. Consequentemente, inteligência emocional, gente. Sim. Tá ligado à comunicação. Porque se você não consegue ouvir o outro, como que você quer resolver um problema? Você não quer resolver, você quer brigar sozinho. Então, acho que a comunicação tem a ver com a inteligência emocional, com todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Imagina o quanto vocês têm que ter vou colocar assim para ficar mais fácil, uma boa comunicação com os pais dessas crianças, para instruírem, porque talvez, eu não sei, chega lá, você vai ter que instruir como proceder, a advogada vai ter que instruir, muitas vezes ele não vai entender. Passo a passo para tudo. Márcia, eu queria te perguntar, pode complementar aí a respeito do que a Lívia falou, mas uma coisa que eu achei super interessante do projeto, quando eu fui tentar me aprofundar um pouco, é o fato de que vocês encaminham essas pessoas pro lado profissional. A gente precisa falar disso, porque isso é incrível. Mas isso, Isso, né? né? É uma coisa e os processos terapêuticos voltados à análise comportamental, a aplicação do ABA é outra coisa. Aí é a Márcia empreendedora, é o meu CNPJ, né? A gente precisou, primeiro a gente vai buscar onde está o déficit, onde está o problema, qual que é a causa raiz desse problema. E desse adolescente não conseguir atender as regras ou os pré-requisitos de uma empresa, por exemplo, para ingressar no mundo do trabalho. Começa assim. E aí a gente tem o nosso exemplo em casa por conta da Ana Paula. Só que por conta da Paula, ela foi inserida primeiro pela minha mãe. Então, por maior que tenha sido as dificuldades educacionais, sociais e todas as que vieram aí, né? Minha mãe foi valente, digamos assim, e conseguiu na infância, na adolescência, possibilitar isso a ela. Quando foi o primeiro emprego da Paula, por exemplo, com esses 2 anos só de diferença, ela começou como babá, e como ser babá deficiente auditiva de uma criança que fala, e foi. Então a Paula, minha mãe preparou ela para o mundo. Ela consegue se comunicar, consegue viver, entende o que é dinheiro, essas coisas.
Quando eu abri o consultório, eu pensei assim, eu preciso preparar, até como profissional da área da educação técnica, hoje não, há alguns anos, eu atuo na área de educação profissional, então comecei pelo Senai, fui pro Senac, há 8 anos eu estou no Centro Paula Souza, através das ETECs, então eu trabalho com educação profissional. E a minha indignação é a quantidade mínima de pessoas com deficiência ou jovens com deficiência que chega na educação profissional para o mundo do trabalho. Então eu comecei com as crianças. Hoje eu tenho algumas deficiências que eu trabalho ali no consultório, mas 80% ainda são autistas. Eu trabalho com o suporte 1, né, que é o nível 1 do espectro, em que eles são chamados de funcionais. Então eles funcionam, né? São funcionais, tem uma autonomia maior para algumas coisas, só que 85% desses autistas que eu atendo hoje, a pesquisa fala que 85% contraem, né, comorbidades, entre elas as dificuldades de aprendizagem. Então, a dislexia, descalculia e assim por diante. O TDAH. Então, além do CID, que é o CID principal, ela vai ter Provavelmente outras ela vai limitações ter outros ao longo da vida. Aí vai entrar a justiça de novo. Sem falar em depressão aí, né? Porque eu no não falei nem do emocional, mas é a justiça. O que eu faço? Então, eu pego hoje essa criança, então, quando essa criança faz os relatórios, parecer técnico, lá depois de um ano e pouquinho, né, fazendo a sondagem, os rastreios do espectro, ele vai para o médico, faz todo o encaminhamento para médico. Isso é importante. Quanto tempo que você fica analisando? 1 ano e meio, depende. Isso é importante por causa do 2 festival anos. de laudos, né? Dos laudos. Então, 2 isso é anos. muito importante a gente falar que 2 precisa de uma anos, análise. Principalmente adolescentes que chegam num processo mais avançado. É muito bacana. A gente colocar um né? Pelo menos 2 anos para adolescentes, né? Eu não faço nenhuma análise de rastreio para 2 ou 3, esses níveis de suporte, mas um ali a gente vai conduzindo. E aí, depois de 1 ano e quase 2 anos, assim, da investigação, é que eu faço os relatórios, faço o caminhamento para o médico, quando essa criança volta laudada, começa direito. Começa direito. Porque eu preciso, ele volta do médico com laudo e a mãe já chega assim, olha então, mas tem o direito assim, mas o filho tem direito assim. Aí eu reservo esse tempo para fazer com que ela tenha acesso à informação, uma informação assertiva, digamos assim, né? E através da informação, ela seja conduzida ao direito que essa criança tem. Aí a comunicação que eu falei, né? Do papel, e ele precisa valer, ele precisa existir. Sim. E aí, quando essa criança volta com laudo, a doutora Grazi, através da OAB de São Vicente, vocês falam de novo, a gente acabou fazendo uma parceria, onde eu já atuo também na parte de assistência técnica jurídica, onde eu preciso, para o INSS ou através do juiz, trazer alguns relatos meus dentro da área profissional, porque eu faço análise dessa criança da vida, sei lá, de 9 anos, já com as comorbidades, falando que ela vai ter limitações significativas ao desenvolvimento de habilidades para, na fase da juventude ou na vida adulta, conseguir a inserção ao mercado de trabalho e ter o autossustento. Por quê? Porque a mãe precisa pleitear na justiça o auxílio BPC. Tá. Né? A prestação continuada. E aí você precisa, o deficiente, ele tem... Será que todas as mães sabem disso? As mães de neurodivergentes? Tem outras coisas. O deficiente, ele tem o direito, mas você precisa comprovar que ele tem, né, esse direito. Não, e assim, é incrível o que ela está falando aqui, porque eu que trabalho na Câmara, isso é a política pública. Veja, e fora, assim, que o governo federal tinha que estar escutando isso, porque, assim, o INSS... Por favor, mandem. Exatamente. Com ela direciona, são pessoas que vão se sustentar. Hoje o nosso país tem essa grave situação que ninguém entende, que não tem gente em atividade, condição intelectual, para recolher, para contribuir e depois ter a pessoa que está vindo agora receber um benefício. Então, assim, isso é uma política pública urgente, importantíssimo. e que não está na mesa do legislativo, nem municipal, nem estadual, e que estigmatizando o federal. Quer dizer, ela está explicando como faz, ela faz. Eu faço ele completo, na verdade. Você faz desde a base. Desde a base. Eu preciso
comprovar, através de evidências, que essa criança, é claro que ela pode ter uma melhora? Pode, mas dislexia, por exemplo, não tem cura. TDAH é um transtorno neurobiológico. Então, assim, ela não vai estar na igualdade ali dentro da sala de aula, por exemplo, Sim. quando eu estou numa ETEC. Se eu tenho uma criança que ela tem um laudo de TDAH, ou ela tem um TEA com a comunidade de TDAH, é diferente. Ela não vai atingir, ela vai atingir o potencial dela. Sim. Mas não é É igual. individualizado. E aí eu preciso proporcionar isso. Então, eu preciso proporcionar através de equidade, através de uma adaptação curricular para esse jovem. Sim. Né? E aí entra o Instituto. Sim. Então, quando o Instituto foi criado, e esse jovem chega na idade da adolescência, eu já sabendo que a mãe lá atrás recebeu várias negativas do antigo LOAS, Ah, que hoje é o sim. BPC, ela está sustentando a casa, porque entra outra questão emocional. Vamos explicar. O benefício de prevenção Isso, continuada isso, é é. um benefício da assistência social Sim. e que precisa comprovar, além da deficiência, também o estado de necessidade. A miserabilidade. Miserabilidade. E você já é deficiente e miserável. Mas esse é o requisito do benefício. Se você tem a deficiência e você não tem a miserabilidade, Ele é negado. ele é negado. Então É. tem E a que gente vai fazer. precisar pegar uma advogada boa para falar assim, olha, senhor. Gente, aqui eu não vou criticar, a gente não vai falar de política, mas assim, mas as pessoas que estão em situação de miséria, elas recebem já 1, 2, 3, 4 auxílios sem precisar comprovar muita coisa, né? Só mandando os filhos Então, para a na escola. verdade, E o autista não tem nem direito de mandar o filho para a escola. Bolsa. Entendeu a analogia que eu tô fazendo? Eu não sei entrar muito em Eu vou falar política. um pouco do direito, porque quando a gente fala de conceitos jurídicos indeterminados, é muito complicado. Porque quem que vai dizer? A LOA, a assistência social, a lei, ela tem lá um critério objetivo, 1/4 do salário mínimo. Então, você vai dividir um salário mínimo pelas pessoas que estão na residência. E se você ganhar menos que 1/4, você cumpriu o requisito da miserabilidade. Mas esse é o problema do direito. Eles querem objetivar. 400 e Os pouquinhos reais. deputados, eles querem objetivar isso na lei, mas eles não conhecem, eles não estão com a Márcia. Não tem conhecimento de pauta. Eles não têm. Então eles escrevem aquela letra fria da lei. Sim, exato. E aí muitas vezes o juiz é o culpado, não é. E o brasileiro precisa entender isso. Então, assim, esse conceito jurídico indeterminado, quando fica, o juiz ainda pode trabalhar um pouco, mas no caso do LOAS, ele não pode. Porque é 1/4. Aí você vai para um conceito de miserabilidade, que aí eu vou só trazer do superendividamento, que hoje a gente tem uma lei de superendividamento no direito bancário, que fala da hipossuficiência e tal. Então, fizeram um critério de R$600 da pessoa viver. Né? Então, aí você tem que debater isso, trazendo para a humanizada, trazendo elementos, por exemplo, 600 não dá, porque ela é uma mãe de uma criança atípica, que tem 1000 remédios, que tem alimentação. Não, e que não pode trabalhar, e a mãe não pode A trabalhar. vida dela. Só que quem E é o claro que ela precisa de advogado transporte, consegue? porque ela precisa ir para as terapias. Detalhe, essa mãe, a vida dela E o transporte Parou. para carregar essa criança. Parou. A vida dela é para terapia. E aí Parou. eu penso que, na verdade, esse auxílio, se a doutora, não sei se eu estou errada, meu pensamento sempre foi esse. Eu penso assim, vendo o que eu vi minha mãe passar. Quando você para, uma mãe para. Primeiro que ela é abandonada. Exato. Muitas mães, né? A maioria. São vários abandonos. Vários abandonos. Então eu vi isso em casa e vejo isso no dia a dia quando eu trato com as minhas pacientes, né? Os meus pacientes através das mães. A maioria dos pais, a figura do gênero masculino, eles abandonam Sim. no processo. Então essa mãe vai virar uma mãe atípica, mãe pai. Ela é sozinha no processo. Sim. Aí entra o que você trouxe das questões emocionais. Mas é questões emocionais. Eu falei, então ela já está fragilizada pelo abandono do pai, porque ela vai precisar enfrentar, ter o enfrentamento disso sozinha. Então eu falo da deficiência, que é o autismo, que ele entra na classificação de deficiências, e de uma estrutura familiar, que muitas vezes abandona, de um coletivo que é a sociedade que é preconceituosa, ou não tem a falta de formação e não entende o que é. Ela se invalida como mulher várias também, coisas. porque ela não trabalha, ela não é mais De esposa. várias coisas. E aí, quando eu falo do auxílio, eu falo assim, o auxílio não vai salvar. Mas ele é um benefício da criança, para o desenvolvimento num todo
né, da criança. E a gente fala, então, artigo 5º, né, que fala do direito à dignidade. Então, a dignidade, que são direitos fundamentais. Só que não é só sobre isso. Quando você fala do BPC, e eu sempre pensei assim, essa mãe já está fragilizada. De onde ela vai tirar, já que não tem uma política pública voltada a, olha, mãe atípica, tem um trabalho voltado, entra nós na psicologia, voltado às questões psicológicas, né? Você já tem um prejuízo emocional. Como é que eu vou trabalhar isso para que isso seja fortalecido em você, para que você faça o enfrentamento diário dessa criança, né? Porque o emocional dela já foi prejudicado. E o BPC, ele tinha que ser, na minha humilde opinião, estendido ao cuidador, que é a mãe, né? E que cuidado ela tem. Porque esse dinheiro é para o desenvolvimento dessa criança, mas essa mãe já está adoecida. Ela já está adoecida emocionalmente. E muito. Né? Muito. E muito. Então não existe uns 30% que garanta ali pelo menos um cuidado, que é o cuidado emocional, né? O pagamento de salário de uma terapia. Sim. Precisa. Então hoje a gente fala de um mundo doente, um mundo que está adoecido, mas em que questão? Na questão emocional. Né? As pessoas estão mais frias, as pessoas não se colocam no lugar da outra, profissionais que deveriam ter as práticas humanas, e aí entra em todos, não estou falando só da justiça, mas um atendimento psicológico, um atendimento na questão da saúde, a quantidade de médicos despreparados que dão notícia do autismo como se for, olha, a unha está encravada. E não é. Nem me fale, porque eu recebo de alunos que eu falo assim, parece que não tem nada. Ele tem mas autismo. Tem um diagnóstico ali. Aí tem outros alunos que você fala assim, esse aluno eu sinto que tem alguma coisa, mas a mãe não me trouxe um diagnóstico. Sabe então, assim, são os opostos. Essa mãe sai acontece com os dois. Ela fala assim, olha, a mãe ele sai com áudio, fala, sério? Aí ela manda foto. Tá, mas o que ela ouviu falar? E aí eu, como professora, aos meus alunos que estão vendo, já sabem como eu sou, eu falo assim, peraí, eu já faço aquela pose assim, falei, vamos lá, eu vou começar. Ele não falou? Vamos bater o papinho. Então eu vou começar. E aí eu explico. Papo aberto. Vamos bater o papinho. Eu explico desde o princípio. O que é o autismo, quais são suas limitações. Eu falo que essas limitações não são iguais, porque eles são únicos, né? Então, embora varia, é individualizado. É individualizado, porque eles são indivíduos, como o nome já diz. E aí eu falo do que provavelmente ele vai encontrar. Eu trago todo esse contexto, principalmente quando é bebê. Aí eu volto à fala da mãe atípica, porque a frase da minha mãe era assim, e é de todas as mães que eu atendo. O que vai ser de mim? Se... Não, ela fala assim, o que vai ser do filho? Se eu não estiver mais aqui. Aí ela já traz a ansiedade ou todos os enfrentamentos emocionais naquela hora na cadeira, e eu falo assim pra ela, mãezinha, vem aqui. Aí eu faço o que eu gostaria que tivessem feito com minha mãe. Quando eu falo assim, ó, sua filha é surda, não vai ouvir mais. Hã? Como? O quê? Então, despreparo emocional de se colocar no lugar de alguém que não tem informação, né? Então, eu passo para essa mãe o que é o autismo, o que são comorbidades, o enfrentamento que essa criança vai ter, quais as formas de desenvolvimento. Eu falo o que é feito ali na questão do desenvolvimento de habilidades, preservar o que ela já tem, potencializar de verdade isso, quais são os fatores relativos à parte comportamental. Então eu trago isso. E aí essa mãe, ela sai um pouquinho aliviada, e aí eu falo assim, mãe, não vamos pensar nos dias que virão. Vamos pensar em agora. O que a gente consegue possibilitar hoje, exatamente, que essa criança seja mais feliz, porque o autista não sabe que ele é um autista. Eu começo assim, seu filho é uma criança. Ele não sabe o que é o autismo. Ele vai entender, na idade dos 7, 8 aninhos, que alguém se separou ele. Que alguém deixou ele no cantinho, que ele é diferente. Ele tem que estar mais vai preparado. Encontrar qual é o hiperfoco dele, vai entregar esse hiperfoco, achando que está contribuindo com a evolução dessa criança e já não está, porque ele já foi excluído. E aí ele começa a se perceber pessoa, gente, quando ele entra na idade dos 9 aninhos, porque ele começa a sentir a diferença no tratamento, a diferença na fala, a diferença de, vamos escolher o grupinho de amigos em que ele é deixado de lado, né? E ele começa a sentir essa diferença. Por quê? Porque eu vi isso através da minha irmã. Entendeu? Então, assim, aquele que vive vai sentir a dor do outro. Não tem como você não sentir. E aí essas mães crescem com a indignação, crescem com... Eu vou usar o termo revolta, porque
Minha mãe falava, é revoltante, né? Saber que alguém tem a condição de fazer e não faz. E olha alguns pontos que você levantou bem interessantes. Quando a sua mãe fala, olha, vocês têm que cuidar da sua irmã, ela já traz com todo respeito e com toda admiração, nem conheço a sua mãe. Mas isso acontece em todos os lares. É que como você trouxe, vocês como criança, então ali já tem, olha o transtorno emocional, vamos colocar assim, todo mundo envolvido. Que está causando e que pode causar, né? E que, porque ali todo mundo fica, por quê? Porque ninguém sabe o que fazer. Então, preciso de ajuda. Aí quando ela fala que a vida dela, o que vai ser dela, da filha, se ela não estiver mais aqui. Ela já coloca a família inteira novamente, né? Como vocês vão ter que cuidar. E então, assim, no caso delas, no caso da Márcia e da Mari, vocês fizeram do limão uma baita de uma limonada. Porque vocês se tornaram mulheres completamente, posso dizer, empoderadas, né? Vocês tiraram desse aprendizado que poderia ter sido uma revolta, do tipo assim, nossa, minha mãe colocou em cima de mim uma responsabilidade que não é minha. Só que você fez disso a sua força para crescer, a tua irmã idem, e a Paula foi uma ferramenta, a coisa mais linda. Porque eu também me reconheço na Mari, porque não tive nenhuma dessa história, mas tive uma perda e também tive essa transferência com 19. Então eu virei a mulher que eu virei. E quando eu falo da transformação, é porque em um momento ela já trabalha com o emocional. A Mari não. Então a Mari vai precisar vir para a emoção para ela se resgatar. Dessa dor que exatamente. E aí por isso que ela é da justiça, ou vai ou racha. E a Márcia é do amor. Olha aí. Sim, mas eu não tô aqui para avaliar nada, mas é isso. Da porrada. Captei minha mãe, captei todo mundo e hoje vejo falando, vou fazer justiça para todo mundo. Não, deu certo. Como a Mari também faz um trabalho incrível. Mas muito peso pra gente. Muita falta da gente. Né? Então é isso. E aí, voltando pro autismo, uma amiga que trabalha comigo, é contadora lá, tem um filho autista. E viramos muito amigas, imagina, 22 anos trabalhando juntas. E essa fala da Márcia, o que eu faço? O que eu faço? E ela, com condição financeira, sempre teve uma sabedoria. Parabenizo, porque foi pra fono, foi pra isso, mas por causa de dinheiro. Sim, tinha. E aí, e até hoje o menino dela é diferente. Mas o que ela vai fazer? Quando ela pensa que ela não vai estar, como vai ser? E aí ela olha pra advogada. E entra o advogado, que dá aquela... Como é que eu faço? Será que eu já nomeio o curador? E aí é outro tipo de conhecimento. É outra coisa. Por quê? Porque ela me tem. Então, ela já começa a pensar de forma estratégica, mas isso é para poucos. Exatamente. Pouquíssimos. Mas olha, muita gente poderia ter se vitimizado com a situação, com a realidade que viveu ali na infância, inclusive, né? Poderia ter falado assim, poxa, mas e eu? Minha mãe só tá enxergando a minha irmã. É difícil, mas esse processo ele acontece. E provavelmente acontece. Pegou força nisso, né? Não, esse processo ele acontece, é natural. A gente. Falei, eu não tô sendo vista, né? É uma coisa sistêmica. Só que aí vai de cada ser humaninho aqui desenvolver isso a seu favor. A Mari, na verdade, eu vejo que ela é um reflexo da minha mãe, da revolta e da justiça. É isso. A Mari pegou assim, da revolta e da justiça. Então ela tinha que fazer a justiça. E eu não. Eu vi o sofrimento da minha irmã. Você ficou muito perto. Não, tá nítido isso. Eu 2 anos de diferença, eu era a voz. Que eu era os ouvintes. E você fala, vem cá, deita aqui no meu colinho. Então era eu que a acolhia, isso mesmo. Vem cá. A Mari ficou com, talvez absorveu a briga, a justiça, e eu fiquei com o acolhimento. Porque era eu quem ficava com minha irmã. Então isso é bem bacana, porque a gente ilustra o problema que ocorre nos lares. E de quem tem um filho neurodivergente. A minha família, a gente tem alguns casos, né? E meu sobrinho faleceu vai completar 3 anos. Ia completar 50 anos. E meu irmão deixou para ver, tal, depois o benefício ele não recebia nada. E quando ele foi
falou, agora eu vou ver. Ele tinha já seus 40 e poucos anos. 40 ou 30, não lembro agora. Ele desistiu. Sabe por quê? Ele tinha um laudo do médico particular. É por isso que eu quis trazer. Ele tinha um laudo do médico do estado, que precisa, né? Sim. E o médico do município, não era transtorno do espectro ainda, né? Era só autista e tal. Era aquele CID maluco. Deve ter dado um de Asperger pra ele na época, já que ele tem Não, era suporte 3. 3. Era suporte 3. Tinha um laudo. Ele tinha um laudo. Só que ele deu ali, vamos resumir e simplificar. Ele deu autista, estado particular, autista, chegou no município e falou, não, seu filho é esquizofrênico. Ele não deu o laudo. E ele já tinha 40 e poucos anos, sendo tratado a vida inteira como autista. Os pais falaram, mas ele não é esquizofrênico. Então, o próprio psiquiatra do município não quis dar o laudo. Então, consequentemente, ele não conseguiu o benefício. Ele não era oralizado, ele caminhava, mas não... usava fralda. Suporte 3, gente. Então aí entra, cadê a humanização deste médico? Por isso que a justiça que eu falei lá tem que interceder. Porque é uma coisa triste para os pais, para os irmãos, que sabe que meu pai tá senhorzinho tendo que trabalhar para prover, porque é um adulto. Sendo que você tem direito para tentar dar uma coisa que quando você fala isso, eu acho que... Você conhece, meu irmão? Eu acho que a gente só vai ter sucesso, eu acho isso, quando nós estivermos multidisciplinariamente, entendeu? Exatamente. É uma união. O juiz, quando vê o laudo do médico do município e vê que é esquizofrênico, ele é obrigado a analisar aquele documento. Existe processo civil, a prova documental. Então, a gente precisa criar protocolo, e eu não sei como. Mais isso, humanizado, de mais voz e menos papel. É o autismo? Então, vamos chegar na Márcia, a Márcia tem toda essa experiência, e aí a OAB vai fazer esse trabalho, está fazendo esse trabalho lindamente. Por quê? Porque aí traz o judiciário para escutar, Sim. E assim, às vezes eles não vão, mas vai gritar, porque às vezes o juiz, ele quer entender mais. Então, por exemplo, eu tenho casos... Vou falar de uma cliente minha esquizofrênica que começou com depressão e começou no mundo do trabalho. E eu peguei aquela moça no CAPS e ela tentava suicídio, tinha que ter aquele remédio dia, ela já era mais velha, ela perdeu a vida inteira. E eu cheguei um dia no CAPS, já tinham 10 mil advogados. E ela falou, não, mas aqui... Aí eu fui ver tudo errado, pediram na Justiça Federal. Então eu falei, me traz o que você tem documento. Ela tinha, porque era aquela relíquia da vida dela do trabalho. E eu me lembro que eu me debrucei. E ali eu consegui uma situação. E um juiz que... Iluminado. Nem imaginei. Iluminado, né? Porque... Pegou e falou, não, ela tem capacidade... Ela teve uma invalidez acidentária, reconheceu um acidente de trabalho e voltou lá para trás. Ela estava parada desde 2008. Eu entrei com essa ação em 2015. Caramba. Isso é inédito, mas por quê? Porque eu reproduzi, eu fui falar com ele, eu fiz. Então a gente precisa... Da boa vontade, da competência. Eu mostro pro processo dela, pros papéis, né? Que essa mãe tá doente, ou às vezes o juiz tá doente, ou às vezes o advogado tá doente, eles não conseguem fazer isso. Então a gente precisa trabalhar em grupo para que esse grupo possa ter resultados mais eficientes. Porque o juiz que tá lá também, ele tá sozinho. E ele tem que recebendo papéis sobre várias decisões na justiça estadual. Sim. Ele vai lá e vai dizer, meu Deus, eu sei, de repente tem um sobrinho autista, mas eu não consegui entender. Eu não sei, ele não tem a Márcia. Não é humanizado. E aí a Márcia pode entrar no processo na assistência técnica, mas aí precisa de grana, precisa de dinheiro. Então é isso. Né? E você sabe... Até isso eu entro na questão social. Então assim, eu faço assistência técnica jurídica hoje para alguns advogados, né? Para alguns mesmo. A palavra é dar trabalho. Sim. E a maioria das pessoas não querem ter trabalho, né? Então, ela dá trabalho. Quando essa pessoa com deficiência, ela busca colocação no mercado de trabalho, por exemplo, e aí entra o instituto, eu tenho algumas empresas que
são vinculadas, por exemplo, ao Instituto com vagas, né, para inserir. E aí, a minha preocupação da Mari é sempre pensar assim, é uma cota que você vai atender, Sim. você quer cumprimento Sim. da cota, Aham. que a cota é um número, Sim, né? E aí ela está sim. acostumada a uma multa, Sim. e é uma multa. Não Você quer a foto? É só pra tampar o buraco. Aí a gente pergunta, ou você quer um profissional que Olha que tenha trabalho incrível, deficiência e essas limitações para ocupar uma posição dentro da sua empresa. Porque De respeito, são né? perguntas Ele vai ser respeitado respeito, dentro dessa isso. posição ou ele é só um Então, buraco, a pra maioria tampar um das buraco? empresas que hoje, eu não vou falar nome de empresa, mas são Sim. empresas grandes, né? Eu Inclusive, uma me vi, chamou realmente ontem, são. e aí ela fala assim, mas sim, eu preciso dar... Aí ela já sabe como nós funcionamos, né? Se for para ocupação de uma cota, a gente nem faz indicação de nenhum jovem. Ele vai sofrer. Eu já corto ali. Então, eu procuro fazer a sondagem da empresa, procuro saber quais são os valores dessa empresa, né? Não deixa de ser um trabalho social. É. É um trabalho- A empresa tem Não, que ter a visão de um trabalho social e humanizado com essa pessoa eu que vai acho entrar. incrível, porque isso Eu falo isso, É. é uma cota, ou você quer alguém que tenha deficiência, e aí dentro dessa empresa, a gente faz essa sondagem. Aí eu visito a empresa antes de colocar Qualquer a pessoa, coisa ou fazer o ali. contato, primeiro vai eu sentir visito a a empresa. empresa, procuro saber de verdade o que ela quer, então a gente agenda isso com o RH, o que vocês querem, o que vocês esperam desse profissional, né, com essa deficiência. Procuro saber o meio. Teve uma empresa em especial, uma empresa da área de ferrovia, só vou falar isso. E aí essa Vai ficar empresa da área- fácil, hein, Márcia? essa empresária de ferrovia, ela fez diferente. Ela falou assim, olha, ele vai estar inserido num setor, e aí esse setor eu gostaria que você viesse, ministrasse uma palestra, uma fala com Olha. as pessoas que vão trabalhar com Olha. ele. É, E Perfeito. procurar Excelente. trazer para essas pessoas o que é o autismo, a especificidade deste profissional que vai ser contratado, então quais são as limitações dela, e trouxe. Puxa, Falei assim, olha, excelente. então eu fui, marquei um horário com essa empresa, fiz ali a reunião, foi um BDS legal, né? Falei quem era esse profissional que eles iriam receber. Sim. E aí eu falei assim, olha, na questão, eu trouxe os aspectos técnicos, Sim. mas ninguém melhor do que ele, que Aham. é a pessoa com deficiência, para falar o que ali vai incomodar ele. Sim. Então eu trouxe Aham. os contextos técnicos. E aí nesse dia, que foi o dia D, né, essa pessoa, que esse rapazinho foi comigo, e aí ele... Porque assim, a Se que tá sentindo apresentou. dor, você não vai falar pra mim, você tem que perguntar pra ele Sim, o que é que você tá sentindo, né? Sim. E aí ele se apresentou, ele falou quais eram as limitações dele. Que graça. Hoje eu tenho que resumir que ele é o nosso orgulho, porque é Imagina. orgulho da mãe, mas é orgulho meu também. E ele tem essa independência, essa autonomia. Com 3 meses ele foi reconhecido, mudou de posição dentro da empresa. Olha, Hoje ele coisa tá na área de linda, né? programação. Eu lembro que eu É. fiz uma pergunta pra ela, o que brilhava os olhos dela dentro do projeto, que ela acabou de responder. Não pode falar o nome dele? É o Juan. Juan, um Então, beijo. O Juan eu conheci Beijo, Juan. dentro da Casa da Esperança de Cubatão. Foi através desse trabalho que nós recebemos um reconhecimento, um título, né, que foi do Comunidade de Ação da TV Tribuna. Então, a TV Tribuna, em 2022, eles fazem vários trabalhos, né, e aí aquilo que evidencia as questões sociais. A TV, através de uma comissão, eles escolheram o projeto. Que Então, legal. através desse projeto, Parabéns. que foi em parceria com a Casa da Esperança de Cubatão, conheci o Juan. O Juan hoje trabalha numa empresa que eu não vou falar o nome, Sim. mas é do ramo de ferrovias. Sim. Então, com alguns meses, reconheceram o potencial que ele tinha e fizeram toda a adaptação necessária ali para ele, inclusive as questões relacionadas ao social, ao abafamento. Sim, sim, Fizeram ruído. adaptações técnicas e as emocionais também, sociais, coletivas ali com ele, né? Através da vida do Juan. Outros profissionais que trabalham com ele reconheceram algumas características dentro de casa dos seus filhos. Olha. É. E aí, o que eu faço? sempre Vai assim. buscar ajuda profissional. Não é meu, ajuda de profissionais, porque eu acredito que, como eu, tem outros profissionais que, além do conhecimento técnico, também são humanizados. Também trabalham com essa questão do amor. Exatamente. Hoje não adianta você só ter um título. Você precisa trabalhar com o amor, né? Eu acho que eu preciso fechar minha fala falando que todos eles que foram inseridos, que estão nessas empresas, tem empresa, por exemplo, que, eu preciso falar dessa empresa específica, que ela não tinha vaga, mas ela falou assim pra mim: Márcia, como é que nós podemos ajudar? Aí eu falei, olha, eu tenho jovens que eu não consigo inserir no mercado de trabalho.
mas eles têm a noção do dinheiro, né? Então, e eu faço uma sondagem, foi até uma sondagem do trabalho que a gente fez, que também foi premiado pela USP, né, USP Educação, em que fala sobre o projeto de vida da pessoa com deficiência. E aí eles tinham um sonho, eu tinha que perguntar sobre os sonhos. Então, Make-A-Wish? Tipo Make-A-Wish? Eu fiz isso pra... eu quero ter um salário para ajudar em casa, quero para comprar uma pizza. Então eles tinham sonhos assim. Eu falei, gente... E aí, através desse projeto da USP, virou um outro projeto. E nesse projeto, que é específico ao mundo do trabalho, eu falei para essa empresa, olha, eu tenho sonhos. Aí ele, que sonho? Eu falei, então, o meu seria possibilitar aos jovens com deficiência que não consigam inserir no mercado de trabalho a geração de renda. Então, o que você deseja? Aí eu pedi máquina, então meu sonho era máquinas. E aí, através das máquinas, ganhamos dessa empresa, uma empresa, uma multinacional, né? Do segmento de fertilizantes, né? Antiga Vale, então já Tá. Eles, dentre várias empresas ali que... É que isso tem que ser falado, né? Isso é bonito, isso é bonito. A empresa Mosaic, que é a Mosaic Fertilizantes sim. Cubatão, né? Eles, através de uma comissão, de alguns diretores, estudaram o projeto, né? Estavam muito envolvidos, assim, a gente não tem mais, a gente gostaria de contribuir e tal. E aí, dentro dos projetos premiados, o nosso foi, e aí eles entraram com as máquinas, e aí a Prefeitura de São Vicente, também através de editais, né, a gente acabou que sendo inserido dentro de uma secretaria, que é a Secretaria de Economia Solidária, e aí através da cadeira deficientes, foi promovido com os jovens funcionais, digamos assim, né? A qualificação profissional para que eles pudessem operar essas máquinas e, através dela, fazer a geração de renda. Perfeito, Puxa perfeito. Isso. Gente, nosso tempo tá acabando, já até extrapolamos um pouquinho. Mas, antes de finalizarmos, a gente gostaria de pedir, né, como a gente sempre faz aqui, para que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para quem tá nos ouvindo, né? Tocar aí o coração, você dentro do seu ramo. A gente nem conseguiu falar sobre a questão da segurança, mas a gente vai ter essa oportunidade também ainda. Mas foi uma pauta muito importante que eu acho que a Mari tem que ter a data dela. super se complementou, né? Vocês duas, né? Você como advogada, trazendo esse lado do direito, representando aí a Mari também, né? Nessa situação. Então, deixa uma mensagem aí. Livre. Foi incrível aqui. Nossa, passei a admirar mais ainda o trabalho da Márcia. Vocês, essa oportunidade. Imagina. E ter a certeza de que a gente tem que se reunir em grupos, pessoas com propósito, né? Não sei se pode falar a palavra propósito. Pode, sim, claro. Porque às vezes tem que ter um propósito, aí fica um pouco carregado, né? Não tem esse propósito, mas a gente tem aqui uma missão, né? Na nossa existência, cada um na sua área, e que nós possamos nos agrupar para fazer a força. Eu aqui, né, na condição de advogada, que trabalho num município pequeno, mas que sei a dificuldade, que às vezes nem conhece, até o agente político não sabe o que é política pública, isso me dá uma esperança de sentar aqui e ver que tem pessoas iluminadas e que são alegres e que resistiram a tudo isso, e foi através da Maristela. Então, eu já agradeço muito a Maristela, agradeço todos vocês. Eu acho que é isso, a palavra que ela fala é amor, e a união faz a força, né? A união com amor, com propósito. Obrigada, Carla, obrigada. Excelente. Eu vou encerrar trazendo uma fala que eu fiz com o Cláudio nos bastidores. Diga. Eu falei assim pra ele, nós não sabemos, eu vou entrar no lado espiritual talvez. Ótimo. A gente não entrou nesse, mas a gente sempre entra. Que mensagem, na verdade, o universo quer trazer para nós através da vida do espectro autista, eu vou falar assim. Existe uma conexão, talvez, entre o universo e entre a vida deles, que a gente precisa descobrir, né? Ou desvendar, talvez. E talvez seja a resposta para tanta falta de amor, né, que eu vejo entre as pessoas. Então, quando a gente fala do espectro autista e a gente desacelera, porque essa é a palavra, para olhar mais para eles, através deles, aquilo que a gente precisa mudar em nós, aí eu acredito, assim, fielmente, que poucos estão preparados
para entender o que é a resposta a essa conexão de mudança, que é a mudança de chave, voltada às questões emocionais, psicológicas, espirituais, né? Quando a gente fala de algo que a gente desconhece, que é diferente, mas que já está mudando o mundo. Então, eu sei que através da vida deles, a gente tem a vida impactada, a vida mudada, né? E a gente começa a desacelerar e se perguntar o que é que a vida, Qual é a mensagem? através deles, quer falar para nós. Né? Através da sua profissão, que faz com que você seja a voz, seja os ouvidos, seja o olhar, porque a gente traz as deficiências visuais também, traz o esquizofrênico. Então, assim, de certa forma, eles também estão inseridos na sua vida através de pessoas que foram colocadas, na minha, na sua, através do Kumon, na do Cláudio, e quantas conexões, Sim. né? Peraí, mas não é com a gente, mas é através de nós. Então, através de nós. E aí a gente se pergunta, o porquê, né? E aí a vida é feita de perguntas e também de respostas, e aí cada um buscando a sua. Eu venho buscando a minha todo dia, todos os dias, mas eu sei que o caminho é esse, né? Eu com o Cláudio ali, ele manda um beijo pra mim assim, ele manda foto, manda pra tia Márcia, eu tô indo pra terapia, né? O beijinho e as coisas, eu falo, gente, é isso que faz com que eu esqueça um pouquinho das minhas dores, porque eu tenho, você tem. Todo mundo tem. E aí a gente se coloca na posição de, eu cuido da minha, mas eu só vou ser feliz quando eu possibilitar também. Por uma ferramenta de mudança no outro. Então a gente vai ter que finalizar, mas faz todo sentido. Todo sentido. Não, espero que as pessoas ouçam isso com o coração aberto. E principalmente com esse número crescente de neurotípicos. A sociedade vai ter que parar para olhar. E aí, indo ao seu comentário, né? Vai ter que parar para olhar a natureza. Ela vai ter que parar para olhar de onde nós viemos, quem nós somos. E o tanto que a gente está desconectado. Não é a natureza planta, a natureza matinho. Não é essa natureza que eu tô falando. É outra natureza que cada um... Porque senão a gente levanta dogma, levanta crença. Eu não quero fazer isso aqui. Mas cada um vai ter que olhar para a sua natureza. E quando olhar para a sua natureza... Eu acho que talvez comece a compreender esse efeito dos neurotípicos, porque nós estamos desconectados, mas eles não. E eles estão conectados com o máximo de amor possível. No olhar, Na pureza. Pureza pura. Pureza. Resumiu, é isso mesmo. Então eles estão conectados com esse amor que a gente desconhece. A gente fala que ama hoje, mas se você pisar no meu dedo do pé, eu não te amo mais. Você tá me ajudando, mas se você falar alguma coisa que eu não gostei, eu vou virar um leão, porque eu sou melhor que você. Que amor é esse? E o autista não é assim. Então aqui eu acho que esse número crescente, ela tá emocionada. Sempre. Eu perdi 2 filhas, né? Então, quando você... as respostas nunca se tira, né? Tudo se cria, tudo nasce, tudo tem ressignificado. E aí é através da vida deles, né? Para mim. Então, eu não perdi, eu sempre ganho. Sempre ganha, é isso. E esse amor que você recebe, que bonito isso. Bonito. Esse amor que você recebe, acho que você reconhece suas filhas neles também. Sempre. É isso. Muito obrigada, gente. Muito legal. A gente trouxe um assunto que é utilidade pública também. Sem dúvida alguma. Política pública urgente. Urgente, gente. Política pública urgente. E um trabalho brilhante, o seu. Brilhante. De tantas outras, né? Estamos à disposição. Estou aqui, mas de tantas outras. Tem outras, Que não tem voz, estão aí na luta e às vezes também não tem voz, né? Pra seguir. Carla, muito obrigada. De coração, de coração. Obrigada pela sua humildade. Sabe o que é mais legal? Que é fantástica. E ela passando tudo que passa, né? O nome Maristela, eu falei assim, mãe, eu precisava de alguém que tenha o começo do nome da letra que o meu. E que nome vai ser? Aí eu falei, Maristela. É uma estrela do mar, né? Então eu falei, Maristela. E a Mari, ela é a razão. Ela absorveu isso da minha mãe. E complementa. Então, assim, tudo é certo. É isso aí, tudo é certo. É impressionante. A sua humildade ficou muito... Você do jurídico, você do humanizado. A sua humildade ficou tão evidente porque você ficou
coadjuvante, né? E deixou a Márcia de protagonista, mas numa classe, numa elegância. Porque o assunto merece um protagonismo. E Então, é um complemento, bacana. né? É um complemento Obrigada. o tempo todo, porque essa questão do jurídico, tem como fazer sem jurídico? Tem como ter o trabalho que você tem, se você não buscar as causas. Porque eu não conhecia, né? Conhecia na mesa, mas a Maristela, porque eu sempre digo, nossa, ela é incrível. Então eu já sabia. Então, assim, tem que deixar esse espaço. É isso. E é isso, porque a vida precisa disso, a vida não precisa de ego, arrogância, esse é o meu exercício, né? Eu tenho um sonho, posso falar? Pode. A gente tá com o tempo bem estourado. Mas de fazer um foco aberto com eles. Porque não adianta falar deles Sim, através de mim. super. Eles precisam ser ouvidos. Então, assim, eu sempre tive esse sonho. É mais um sonho de lista de desejos. Em que eles pudessem... A voz, que é o papo aberto, é com eles. Sim. Principalmente com a mulher que possui a deficiência e é mulher. Vai ser um prazer. Né? Entra de novo. Sim. Então, assim, eu tenho várias meninas autistas jovens que gostariam de. Então, assim, é comigo, através de mim, mas nada melhor de ouvir Através deles. deles. É isso. Com certeza. A gente vai fazer Nossa, a gente vai bolar aqui um negócio diferente. É isso aí, vai dar certo. Obrigada, Vai dar certo. meninas. Obrigada, Ani. Mais um dia, mais um Obrigada, programa. É isso aí, mais um programa. Gente, então é isso. Por hora, acabamos por aqui. Foi maravilhoso tê-las, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Foi realmente uma pauta de extrema importância e acredito que tenha acrescentado muito para o conhecimento de vocês. Muito obrigada por estarem conosco aqui no Papo Aberto Mulher. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, tá bom? Toca aí o sininho. E é isso, até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, Beijo, tchau. beijo, beijo.